Olá pessoas, eu sou a Elaine e este é o canal Banzeiro Filosófico. Hoje nós estamos aqui no Parque do Mindu, esse parque lindo que eu gosto muito, é um dos meus lugares favoritos aqui na cidade de Manaus, é o Parque do Mindu. Quando você vier em Manaus, conheça esse parque que é muito lindo. Hoje nós gostaríamos de falar sobre um assunto interessante, que é as nossas escolhas em relação ao que queremos para o mundo. Ou seja, o que eu posso fazer para viver num mundo melhor? Você já parou para falar ou para pensar sobre isso? Porque nós gostamos muito do melhor, nós queremos sempre o melhor. E nós nos queixamos o tempo inteiro, aliás, grande parte, né, da população se queixa do mundo, da situação em que vive, se queixa do país, se queixa da cidade. Ou seja, há muitas queixas, há muitas reclamações. Mas diante de todo esse panorama de lamentações, de queixas sobre o que o mundo é e como ele se apresenta hoje, você já parou para pensar no que você faz para viver num mundo melhor? Então essas questões elas são importantes para nós sabermos que aí nós vamos ter um parâmetro para nos conduzirmos no mundo, não só de querer que alguém faça algo no mundo, mas nós precisamos fazer. Por isso hoje, inclusive, eu estou aqui com a camisa da Mulher Maravilha, que é um dos personagens de super-heróis que eu gosto muito, é uma das minhas preferidas. E eu gosto muito dos super-heróis porque eles trazem essa reflexão importante, por mais que ninguém nunca tenha parado para entender essa perspectiva do filme, do entretenimento que os filmes de super-heróis trazem, mas eles trazem muitas reflexões. Na filosofia nós estudamos estética e a estética ela nos propõe esse olhar de conexão do ser com a tela, com o filme, com a história que é contada. Eu costumo dizer que todo autor de filme, todo diretor, ele é um grande filósofo, porque ele consegue trazer para a tela contextos magníficos sobre a existência. Só que quem está do outro lado da tela geralmente não vê, porque assim é o mundo. Nós estamos dentro do contexto do mundo e não conseguimos olhar e captar toda a realidade que o mundo traz. E o super-herói, ele é esse ser que trabalha todo o seu conteúdo de existência, todo o seu potencial para ajustar o mundo, para melhorar aquilo que não está bom, no caso, principalmente da violência. O próprio filme da Mulher Maravilha é um filme que eu gostei muito essa última versão, porque ela é alguém que ela é uma heroína e ela vive naquela ilha de mulheres, né, das Amazonas, onde Zeus colocou elas protegidas do mundo, porque no mundo em que Zeus havia criado, tinha surgido o deus da guerra, que começou então a fazer com que no mundo houvesse muitas guerras, muitos conflitos. Ela dá um jeito de sair da ilha em que ela vivia, porque ela queria salvar o mundo da guerra. E o objetivo dela então era destruir o deus da guerra. E o que ela faz? Ela consegue. Ela consegue destruir o deus da guerra. E ele, antes dela vencer a luta contra ele, ele avisa para ela que não era ele o culpado por haver a guerra. Ele era um deus, sim. Ele era considerado um deus da guerra. Ele gostava da guerra, mas ele não era culpado pela guerra do mundo. Que o homem é que gostava, o homem que trazia para o mundo ele e os seus conteúdos. E quando ela vence o deus da guerra, ela consegue perceber que, como ela havia vencido, ela acreditava que a guerra acabaria, logo o mundo ficaria em paz, mas não fica. O que aconteceu? O mundo continuou em guerra, os homens continuaram fazendo guerra, mesmo com a ausência do deus da guerra. E ela continua lutando para estabelecer pelo menos uma paz teórica, né, que ela imagina que poderia acontecer no mundo. E essa é uma característica dos super-heróis, é de se doar, é de procurar uma causa, mas uma causa que seja verdadeira, que esteja de acordo com os seus verdadeiros desejos, com os seus sonhos. E eles se doam e eles não têm interesses pessoais. Você não vê um super-herói cuidando para conquistar algo para si. Tanto que nos filmes de super-heróis você só vê no final eles sempre terminam sozinhos.
Eles não têm, por exemplo, como os filmes comuns, os filmes de romance, as novelas, que sempre o mocinho termina com a mocinha, sempre tem alguém que tem lá, no final, tem aquele casal romântico que criou toda uma tela de romance, uma história de romance, e eles terminam naquela ideia de felizes para sempre. E nós sabemos que a realidade não é assim que acontece. E os filmes de super-heróis, eles demonstram isso. Não é assim que acontece. Eles não buscam esse interesse pessoal de ter algo para terminar uma cena bem. Não, eles terminam sempre os filmes numa proposta de uma nova luta, de um novo embate, de uma nova busca para conseguir manter o mundo numa condição habitável, em que o ser humano possa habitar. Então, essa é uma das condições que eu gosto muito de assistir todos os filmes de super-heróis, e a Mulher Maravilha, como falei, é a minha preferida, mas eles todos nos trazem essa mensagem. E nós, nas nossas lutas no dia a dia, nas nossas buscas pelo melhor, nós conseguimos ter essa visão macro, nem que não seja do mundo todo, mas da coletividade. Quando nós nos empenhamos para ganhar um bom salário, por exemplo, nós pensamos que esse salário, esse salário maior que nós vamos ganhar, ele é um benefício também para a minha família? Eu vou poder ajudar mais pessoas? Eu vou poder ajudar amigos que estiverem em dificuldade? Ou eu penso apenas que tendo um ganho maior, eu vou ter mais lucro, mais benefício, vou poder guardar mais, vou poder acumular algum tesouro, né? Entre aspas, vou poder então gastar mais? Qual é a minha visão de interesse em relação aos ganhos, ao bem-estar? Quando eu penso em bem-estar, quando eu penso em conquista, o que eu penso? Quando eu penso, por exemplo, em ter um título, será que esse título ele vai envolver conhecimento, vai envolver pesquisa, vai envolver um trabalho, uma dedicação para que eu trabalhe, para que eu estude, para que eu tenha mais conhecimento? Quando eu penso nesse título, nesse algo a almejar, nessa estatura intelectual mais elevada que eu quero, eu penso que isso vai beneficiar as pessoas. Se eu tenho mais conhecimento, então eu tenho mais capacidade de lidar melhor com o próximo. Eu tenho mais condições de compreender aquele que ainda não chegou no nível de compreensão que eu tenho. Porque essa questão da compreensão é um nível muito baixo ainda no nosso mundo. Nós somos muito carentes de compreensão e de entendimento. É muito raro nós ouvirmos alguém nos dizer, na hora de uma falha, na hora de uma fraqueza nossa, alguém nos dizer, eu te compreendo, ou eu entendo o que você está passando. E nós? Quando é que nós dizemos isso para alguém? Então, essa carência de entendimento, de compreensão, ela deriva também da carência ou da escassez do conhecimento, mas da busca do conhecimento mesmo, de conhecer mais, de entender todos os processos da vida, da educação, das ciências, da religião. Assim nós vamos nos projetando no mundo numa atitude mais concreta e mais real, de tornar um mundo melhor. A partir do micro, eu vou para o macro. Então, eu preciso desse mundo pequeno que eu estou inserido, desse contexto, mas que seja o mais coletivo possível, seja o mais abrangente possível, que não seja apenas esse individualismo que me mova, mas que eu comece a encontrar outros aspectos da existência para que eu possa crescer. Não, o contexto de que o mundo pode ser melhor, claro que pode, mas depende de cada um de nós, depende de mim, depende de cada um que se mova para deixar um pouco de lado o interesse pessoal, as questões meramente de prazeres íntimos, só meus, para alcançar algo maior, para ter um objetivo de que o mundo possa alcançar a partir da minha energia, do meu pensamento, das minhas ações positivas, algo de positivo também. Então fica essa reflexão para nós outros, pensarmos como é bom ou como seria bom se nós começássemos a vislumbrar o mundo com mais responsabilidade nessas questões de sair um pouco do nosso conforto. Com a Mulher Maravilha que sai daquele conforto, daquele lugar lindo, onde tudo é perfeito,
não existe conflito, não existe guerra, para viver num mundo de conflitos, mas trabalhando, fazendo algo que pudesse ter sentido. Porque talvez essa falta de sentido em que as pessoas se queixam tanto, estão sempre em dificuldades, com depressão, é por conta da falta de sentido. Então, vamos buscar um sentido para a nossa existência. Namastê, até o próximo programa.